É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada, auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor, preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero e os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos de até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos de até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso aí, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho de notificação. A vitória ontem foi muito importante, senhoras e senhores, mas foi importante de verdade. Afinal de contas, ontem o Atlético conseguiu sair de um jejum, gente, gigantesco no Campeonato Brasileiro. O Atlético não vencia fora de casa há mais de 8 meses, é isso mesmo. Dizem 9, eu tenho que pegar a data para ver certinho, podia ser até 9 meses. E o Atlético ontem venceu a equipe do Juventude. Gente, não foi um jogo simples, o Atlético foi melhor do que o Juventude no primeiro tempo, perdeu um caminhão de gols, um caminhão de oportunidades, no segundo tempo também perdeu, mas fez apenas 1-0 com o Gustavo Scarpa no primeiro tempo. E aí no segundo tempo criou-se aquele sofrimento, principalmente depois que o Atlético foi ao ataque, perde um gol no contragolpe, ali numa jogada bem construída pelo time do Juventude. O time do Juventude consegue um gol anulado, um pênalti, na verdade, perdão, né? Um pênalti anulado, o Atlético também tinha feito um gol anulado, e aí esse pênalti, que poderia ser gol ou não, tinha uma linha de impedimento na jogada, e aí, rapaz, não, foi depois da mão, esqueci, não foi no pênalti, não. Foi na mão, que o jogador mete a mão na bola descaradamente, joga a bola à frente, faz o gol. Aí depois disso o Juventude pressionou o Atlético. É bem verdade que o Atlético tinha saídas, é bem verdade que o Atlético atacou, mas o Juventude foi mais perigoso. E isso é um fato, o Atlético não tinha reservas de qualidade para pôr, os reservas já estavam no campo, afinal de contas estávamos com 6 desfalques, lembrando de você, Lianco, Arana, Gabriel Menino, Alan Franco,
Júnior Santos e Hulk, né? E esses 6 desfalques fazem muita falta, que seriam aí 3 deles estariam em campo, entrando como Gabriel Menino e Júnior Santos no mínimo, e fora os reservas que poderiam auxiliar nessa partida. O Atlético teve dificuldade de manter o resultado, o jogo teve um acréscimo substancial, quase 100 minutos de partida no segundo tempo, no segundo tempo quase 55, 60 minutos de partida, então assim, foi bem tenso, cara, foi bem tenso mesmo o jogo, mas o Atlético conseguiu garantir a vitória, né? Essa vitória que foi importante demais, gente, que nós estávamos na zona de rebaixamento, estávamos vivendo uma condição que não era nossa, e nós conseguimos sair dessa zona de rebaixamento, subir o elevador direto pro décimo lugar. A gente estava em 17º, fomos pro 10º lugar, não estamos em nono por conta de saldo de gol, que o saldo de gol do Galo é -1, enquanto o saldo de gol do Inter, que tem a mesma quantidade de jogos que a gente, vitórias e tudo, empates e derrotas, tudo igualzinho, tem saldo de gol 2 positivo. Então, nós estamos aí por conta de gols, né, negativados, aí tomamos muito gol, né, e tudo. O Cuca ontem, ele entrou com o time que eu disse a vocês que tinha que ser, e graças a Deus ele foi com esse time, fortalecendo o meio campo. Ele foi de Everson no gol, Natanael, Caio, Júnior Alonso e Rômulo que fez uma boa partida, Rômulo que surpreendeu, jogando no meio, Vera, que pra mim não jogou absolutamente nada, e Rubens, meio de campo de Scarpa, Igor Gomes, e isso foi bom porque você fortaleceu bastante o lado esquerdo, Vera, Scarpa pelo lado direito e o Igor Gomes e o Rubens mais pelo lado esquerdo, e lá na frente Hulk e Coelho recebendo bolas lançadas, bolas diretas, aquele tipo de bola. Então, cara, pra nós foi excelente, cara, porque o Cuca conseguiu dar uma fechada no meio campo, nós não sofremos tanto. No segundo tempo, depois que eu falei com você que teve esse gol anulado e o Juventude cresceu na partida, o Igor Gomes já não aguentava mais correr, o Vera já não aguentava mais correr, e os dois nem estavam ajudando tanto assim, não eram jogadores tão diferenciados nessa partida, mas ali não tinha banco, né, cara? Ia pôr o Zé ou o Patrick, na minha opinião podia pôr, né? Mas pra você ver como é que o time piorou, quando o Igor Gomes sai, a gente perde ali o meio campo, o Scarpa veio pra fechar o meio, nós colocamos o Palácios, que não consegue fechar o lado direito como o Scarpa fazia, então a gente perde muitas bolas por ali. O do lado esquerdo do Caio também, uma avenida ali pra mim, não gostei da partida do Caio, pra mim não fez uma excelente partida, nem média, nem boa, pra mim uma partida bem regular, mas o que interessa é a subida do elevador. Cara, nós estamos com, a gente tava aqui, ó, com o capiroto aqui, pegando na nossa orelha. A gente conseguiu pegar e subir tranquilamente e chegar num lugar do ranking perfeito, que é o 10º lugar. Eu sempre venho falando para vocês que o nosso objetivo nessa primeira fase é subindo devagarzinho. Conseguimos chegar no 10º agora, beleza. Próximo objetivo é o 8º. Aí depois nós vamos falar sobre 6º, depois sobre 4º lugar. Título, cara, longe disso. Nós temos que sobreviver esse final de mês com essa quantidade de lesões. Eu vou falar sobre isso quando eles voltam, que demora muito, tá? Não fique você imaginando que eles já estão voltando, não, porque não estão voltando, não. Tá? É importante dizer isso, é importante deixar claro isso, que não tem ninguém voltando no Atlético. Então o que acontece? Mediante, e aí eu vou te mostrar as datas possíveis, mediante esse mês conturbado, nós temos que sobreviver. Se a gente ficar entre os 6 primeiros, passar na Sul-Americana e passar na Copa do Brasil e com os reforços, aí, meu amigo, você do outro lado da tela pode dar um sorriso, porque por enquanto é sobrevivência, nada além disso. Então ontem, que bom, vencemos e jogamos melhor do que o Juventude, tivemos mais chances, tivemos mais oportunidades, fomos uma equipe mais aguerrida, né? O Juventude reclama de um pênalti que, pelo amor de Deus, os dois jogadores se abraçando dentro da área, o pênalti do Juventude bem anulado, porque estava impedido, o gol do Juventude foi de mão, né? Uma jogada que o time do... O Enio, lembrei, o Enio estica o braço, a bola bate aqui, não, tô meio dolorido aqui. O Enio bate, a bola sobra pra ele mesmo e ele consegue concluir. Já o do Galo, todo mundo em dúvida. O VAR marcou uma linha ali também que ninguém conseguiu entender, ninguém conseguiu ver se aquilo é realidade. Bom, cenas dos próximos capítulos. Vamos falar sobre a volta dos lesionados, senhoras e senhores. Importante a gente falar sobre isso, pois a volta dos lesionados vai demorar, tá? A gente tinha toda uma ideia, a gente tinha toda uma história, né, que estava sendo contada pra gente, mas, meu amigo, triste notícia para os senhores. Vamos lá. Expectativa, tá?
Arana e Alan Franco contra o Caracas. Então, para você entender, meu querido amigo, é o seguinte, nós vamos jogar aqui contra a equipe do Fluminense e contra o Desportivo Iquique. E lá no dia 15, como eu sempre vinha dizendo a vocês, lá no dia 15 a gente deve ter o retorno de Alan Franco, olha isso, Alan Franco e Arana. E aí, cara, no clássico, há uma possibilidade de Lianco e Gabriel Menino, mas sendo mais provável contra o Maringá. Mas há uma possibilidade, ou seja, nós vamos ficar ainda aí, nós estamos no dia 6, nós vamos ficar pelo menos mais 9 dias sem Arana e Alan Franco. Terrível essa situação, porque são os dois principais jogadores por ali, e fora sem o Lianco, até o jogo contra o Cruzeiro, que é dia 18, no mínimo, ou contra o Maringá no dia 21. E lembrando que o Lianco vai estar voltando de lesão contra o Cruzeiro, então não sei se é recomendável ele jogar essa partida. Então assim, cara, infelizmente desses 6 que estavam fora hoje, nós só teremos o retorno para, por exemplo, contra o Fluminense de 2 deles. E aí nós vamos contar para você daqui a pouco. Então assim, cara, é uma situação ainda periclitante, essa é a grande realidade, não é uma situação fácil, não é uma situação simples. O Atlético com 6 caras fora, sendo que um deles volta contra o Iquique, outro volta contra o Fluminense, aí 2 deles podem voltar contra o Caracas, mas não é certo, e 2 deles podem voltar contra o Cruzeiro, mas não é certo. E é mais provável o Maringá. Tô balangando de um lado pro outro, né? Então assim, cara, pelo amor de Deus, é muita lesão, por isso que eu falo com vocês, gente, mês de sobrevivência. Vamos sobreviver. Se a gente sobreviver, você já levanta uma mão pro céu e fala assim, sobrevivemos, estamos aqui entre os 6 do Brasileirão, passamos aqui da 8ª da Copa do Brasil, passamos das 8ª aqui da Sul-Americana, passamos Parás, né? As 8ª da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Deus está com a gente, vamos seguir caminho. Porque, meu amigo, de resto, não tenho o que dizer, não. De resto, volto a repetir, questão de sobrevivência. Bom, vamos falar de Matheus Fernandes. Ontem veio essa notícia de Matheus Fernandes, né? E, cara, a parada é a seguinte. O Matheus Fernandes, ele vem jogando pouco no Red Bull Bragantino mesmo. O Atlético tem interesse, quem trouxe essa notícia em primeira mão foi o Jorge Nicola. Ele quem trouxe essa notícia, ele quem contou sobre isso. E no final das contas a gente tem uma coisa mesmo que a gente tem que salientar, que a gente tem que guardar, que a gente pode entender e que a gente tem que ter uma compreensão maior. É que nós vamos ter que gastar dinheiro para comprar ele. Matheus Fernandes hoje está com 26 anos. O Red Bull Bragantino não abre mão de jogadores. Então o que máximo pode acontecer pelo Atlético nesse momento é o Atlético fazer uma transação de troca, né? Você manda um jogador de idade parecida para lá e recebe um jogador de idade parecida para cá. E por que na capa tá aí, teremos que comprar? Porque o Red Bull Bragantino, ele não aceita emprestar o jogador gratuitamente, o jogador é utilizado como um 8, né? Hoje eles têm 2 5. O Matheus Fernandes, quer voltar a jogar de 5, ele tá pedindo para voltar a jogar de volante, o Red Bull Bragantino entende que ele não vai jogar, e aí vem 2 detalhes aí que eu quero comentar com vocês. O primeiro detalhe que eu comento com vocês é, vale a pena fazer esse movimento? Esse é um movimento válido. Por que eu estou comentando e perguntando isso para você? Se esse movimento do Matheus Fernandes atrás dele é válido. Porque, primeiro, o cara estava jogando de 8. Beleza, bom que ele pode fazer o 5 e o 8. E o Cuca tá querendo ele de 5. Ele estourou na carreira dele de 5, grandes momentos dele foi de 5. Até quando eu pedi ele no Atlético, quando ele estava no Barcelona, avisando que ia sair do Barcelona e o Palmeiras contratou, eu queria ele de 5. Mas a pergunta que fica é, será que ele dá conta de jogar? Ele não vem jogando assim no Red Bull Bragantino. Ele é reserva no Red Bull Bragantino. Então será que vale a pena nós pegarmos o reserva do Red Bull Bragantino? É o reserva do Red Bull Bragantino que vai resolver o problema do Atlético e ainda tendo que comprar ou trocar? E eu acho que tem que ser bem pensado. Talvez você trazer ele para ele ser uma opção de um outro jogador é uma história, né? Lembrando que ele é empresariado pelo André Cury, tá? Ele é empresariado com o André Cury e o André Cury manda e desmanda nos times de futebol brasileiro. Então, assim, não duvide de maneira nenhuma que o Matheus Fernandes possa chegar no Galo. Bom, vamos falar sobre o Hulk, que foi, a gente entendeu agora os motivos reais que o Hulk tá afastado, né? Gente, é o seguinte, o Hulk está com desequilíbrio muscular. Gente, desde que o Hulk teve aquela lesão no jogo em Sete Lagoas, o Hulk não foi mais o mesmo jogador. Vocês podem ter reparado. Ele machucou um músculo que não costuma machucar.
E aí, com essa lesão que ele teve nesse músculo, ele sempre tá fisicamente correndo atrás. Ele sempre tá fisicamente tentando chegar lá. Ele sempre tá fisicamente querendo alcançar algo. Alcançar a melhor condição física, ele não vem conseguindo. Ele ficou afastado um bom tempo por conta da lesão, voltou. Depois que ele voltou da lesão, ele teve um afastamento e agora de novo. Então, para você ter ideia, a última partida do Hulk foi aqui, ó, contra a equipe do Maringá, no dia 29. Então, desde então, ele tá de folga e ele vai voltar a jogar dia 11. Ou seja, nós podemos colocar aí com 30, são aí dia 30, dia 1º, dia 2º, são 11 dias, 11, 12 dias. Quase 2 semanas de descanso para tentar fazer esse equilíbrio muscular. Estavam até cogitando ele viajar para jogar contra o Desportivo Iquique, só que viram que ele tá com esse desequilíbrio, seguraram a onda, acharam melhor, vamos segurar o Hulk, vamos poupar ele, vamos manter. Então o motivo revelado, o motivo real do Hulk não estar viajando não é ser poupado para estar numa melhor forma física ainda não. Ele está com desequilíbrio muscular, ele tá fazendo esse trabalho todo, esse preparo todo. Ou lesão maldita essa do Hulk, hein? Que deu um desequilíbrio pra ele, porque é um músculo diferente, ele custou a voltar e ainda não tá conseguindo fazer o seu melhor futebol. Aí, garoto. Opa, tava colocando a minutagem aqui. Vamos falar agora aqui sobre o Cuca, né? Que 2 revelações. Primeiro, uma bomba. Na minha opinião, uma bomba. Ontem o Denilson Show trouxe essa informação que vocês vão escutar agora. Olha só. Você tá sabendo algo se o Dudu pode trocar Cruzeiro pelo Galo? Cara, não é nenhuma opinião, tá, Rizek e amiguinhos? É uma informação. Que, dentro das redes sociais as pessoas soltam várias informações. Eu não tô aqui para ser o primeiro ou o último a dar informação à primeira mão, mas eu li que seria um contrato 2026, com aqueles gatilhos, né? O famoso contrato de produtividade, atingiu a meta, estende para 27, mas eu tive uma informação que é um contrato até dezembro de 27. Então, peraí, notícia, Dudu vai pro Galo até dezembro de 27. Que não tem essa cláusula, né, ou esses gatilhos no contrato de bater uma meta em 26 para renovar para 27. A informação que eu tive é que é um contrato até dezembro de 27. Uma bomba para mim, porque afinal de contas não deveria ser assim, não podia ser assim, e em hipótese nenhuma, na minha opinião, tinha que ser da maneira que está sendo. Rap, por quê? Porque o Dudu é um cara que ele tem que se provar, velho. O Dudu é um cara que ele tem que provar que ele tá numa caminhada certa, ele tem que provar que ele tá fazendo melhor, ele tem que provar que as coisas estão bem, ele tem que se provar. O Dudu não tem que provar nada, a carreira dele prova por ele. Não é o problema da carreira dele, da qualidade que ele já demonstrou, da qualidade que ele já outrora teve. Não é isso. O problema é que ele saiu do Cruzeiro pedindo a cabeça do técnico, eu nunca vi um negócio desse. O jogador chegar e falar assim, eu quero a cabeça do técnico. Ah, mas você que não sabe, fulano já fez, ciclano já fez. Tá errado também, tá feio também, tá ridículo também, não deveria acontecer também. Então assim, você dá um contrato tão grande para um jogador de 2 anos e meio, para um jogador que criou toda essa celeuma, eu acho que o Atlético tinha que pensar bem se esse é o melhor caminho mesmo. E o Cuca ainda abriu o jogo, igual tá escrito aí no vídeo, sobre o Dudu, olha só. Aí com a diretoria já falou que ele tá próximo, e a gente sabe do seu carinho com o Dudu, você já conhece ele de outros carnavais, de outros times. E aí? O Vitor? O Vitor quer falar alguma coisa? Não, é assim, o Dudu, ele já trabalhou comigo no Palmeiras, já trabalhou comigo no Cruzeiro, é um jogador que eu tenho muito apreço como pessoa e como jogador. Eu acho que ele tem muita lenha ainda para queimar, joga em diversas posições, é um jogador inteligente, um jogador técnico e de força. Dudu, eu acho ele um baita jogador. E eu torço para que dê certo, para que ele possa vir e deixar a gente ainda mais fortalecido. Quando eu olho aqui pra baixo, que eu tô olhando minha cachorrinha, que ela tá aqui deitada, ela tá velhinha, do dia que essa cachorra morreu, eu acho que nem gravo o vídeo. 16 anos comigo aqui. Cara, então, é mais uma aí, né, uma indicação, ele já abriu o jogo, claramente, deixou assim, mais claro do que nunca, entregou, que já tá aí. Tudo indica que ele deve assinar nessa terça, tá certo? Ele deve ser anunciado amanhã. Hoje, na verdade, né? Tô gravando esse vídeo 00:41 já, então tudo indica que deve ser anunciado hoje.
E, cara, a parada é a seguinte, o Dudu, ele só pode jogar em julho mesmo, ele não deve jogar nem no dia 10, ele poderia jogar, o Atlético não deve fazer isso, deve colocar ele pra jogar só lá na frente. Ele vai fazer uma viagem com a esposa dele pra Europa, porque ele não precisa, ele não, não vai ficar aqui parado, vai ficar lá treinando, não pode ser inscrito no BID. Quando retornar, o Atlético assina o contrato, ele fica lá treinando e depois é inscrito no BID a partir do dia 10, sai de novo de folga, porque todos os jogadores vão ter folga, de uma semana, 10 dias, depois volta, aí sim, treinamento contínuo, aí sim, o bicho pega, aí sim, é onde a criança chora e a mãe não vê, porque vai ser pesado. Bom, e tomara que com reforços já todos ali, porque dia 12 a gente já volta contra o Bahia. Bom, senhoras e senhores, encontro vocês às 11 da manhã, combinado? Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação, tamo junto, meu muito obrigado e valeu! Fiquem com Deus, 11 da manhã eu tô ao vivo.